dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a quinta parte da aula de independência do Brasil. Além das mudanças e avanços nos ramos da cultura, economia, sociedade, promovidas pela presença de Dom João aqui, outro fato muito importante é que o Brasil passa a ter uma presença militar maior na América do Sul em relação aos nossos vizinhos. Durante o tempo em que a corte esteve aqui, 2 territórios da América do Sul vizinhos ao Brasil vão ser invadidos por nós. O primeiro e mais fácil de entender as motivações foi a Guiana Francesa. Tem muita gente que chama de Guiana Francesa. Guiana ou Guiana, acho que as duas pronúncias são permitidas. E é muito fácil de entender porque que pouquíssimo tempo depois de ter chegado aqui, Dom João decide invadir a Guiana Francesa. Porque Portugal foi invadido pela França, então era uma simples questão de represália, de vingança. Dom João invade um território vizinho ao Brasil que pertencia à França por vingança. Tá? Isso é simples, não tem nenhum mistério para a gente. O outro território que a gente vai invadir, que o Brasil vai invadir durante a presença da corte aqui, a mando de Dom João, esse talvez seja um pouco mais complicado. Tá? Foi o território aqui ao sul do Brasil, a chamada Cisplatina. A região da Cisplatina hoje tem o nome de Uruguai, Banda Oriental do Uruguai. Tá? Por que o Brasil tem interesse no território do Uruguai? O argumento, tá? O motivo verbalizado pelo governo português para tentar não ficar mal na fita é que o Uruguai pertencia à Espanha e a Espanha era de onde vinha a esposa de Dom João. Então Dom João tinha uma enorme preocupação pelos territórios da Espanha porque ele tinha parentesco, ele era genro do rei espanhol, e ele que desejava, portanto, agradar a sua família, né, por parte da esposa, evitando que o processo de independência do Uruguai se transformasse em caos, em desordem. Então, Dom João diz que está invadindo a Cisplatina, o Uruguai, para manter a ordem na região. Argumento bonitinho, né? Olha que legal, ele está querendo ser um bom marido. Só que a gente sabe que Dom João era tudo menos um bom marido, né? E que a esposa o odiava. Então, por trás desse argumento tão bonitinho, tinha um outro argumento muito mais prático, que está diretamente relacionado com a garantia de acesso ao interior do território brasileiro. Nesta época, que a gente está falando aqui, a partir de 1810, para chegar do Rio de Janeiro ao Mato Grosso, era mais rápido você entrar num barco, num navio no Rio de Janeiro, descer pelo Oceano Atlântico até chegar à foz desse rio aqui embaixo, esse rio é o Rio da Prata, entrar pelo Rio da Prata e subir navegando por aqui. Essa era a forma mais rápida de chegar no Mato Grosso. Tá? É como se o Rio de Janeiro estivesse aqui, mas para você vir por esse caminho terrestre era quase impossível. A gente está falando aqui na região do Mato Grosso, uma região de pantanal, de pântano. Uma região que fica alagada durante boa parte do ano, e ficando alagada, as estradas se tornam intransitáveis. Então, para o Brasil, era muito difícil manter uma presença permanente no interior do Mato Grosso, sendo que esse território ele ficava isolado devido a condições geográficas e climáticas. Era mais simples, era mais fácil, era mais rápido entrar num navio, fazer uma descida até a foz do Rio da Prata e depois ir subindo e navegando pelo Rio da Prata até Mato Grosso. Neste caso, a matemática não se confirma como verdadeira. A distância mais curta entre 2 pontos não era uma reta. A distância mais curta entre o Rio de Janeiro e o Mato Grosso não era ir pelo interior do território fazendo uma reta, era fazer um mega desvio lá por baixo, mas porque pelo menos esse desvio era navegável, era acessível durante o ano inteiro. Sem contar que as estradas dessa época, mesmo quando elas não estavam alagadas ali na região pantaneira, eram estradas de péssima qualidade, sem um calçamento muito adequado. Então Dom João ele queria dominar aqui o Uruguai, porque assim ele dominaria uma das margens do Rio da Prata. Tá? E dominando uma das margens do Rio da Prata, ele teria direitos de navegação por esse rio e assim, consequentemente, conseguiria ter acesso ao interior do território brasileiro muito mais facilmente. Por que era importante, nesse momento, ter acesso ao interior do território brasileiro, se durante séculos antes disso essa preocupação não existiu? A gente está falando de um momento em que a Argentina aqui do lado e o Uruguai de verdinho aqui em cima, perdão, o Paraguai de verdinho aqui em cima, estão lutando pelas suas independências. Esses territórios que estão se tornando independentes, eles tinham, por exemplo, pretensões de expansão territorial. Tá? Existia o risco e o perigo de que a Argentina,
aproveitando que o Brasil não conseguia dominar muito bem o Mato Grosso, pudesse querer expandir o seu território para o Mato Grosso, ou que os próprios paraguaios invadissem e tentassem dominar o Mato Grosso. E essa preocupação, ela é legítima, porque de fato, décadas depois, quando o Brasil, na década de 1870, fizer a Guerra do Paraguai contra os paraguaios, de fato, uma das motivações aí vai ser justamente porque os paraguaios invadiram o Mato Grosso para tentar expandir seus territórios para aquela área. Tá? Então, Dom João já está prevendo, nesse momento, em 1810, que as independências dos nossos vizinhos aqui da América do Sul poderiam implicar, poderiam causar perdas territoriais para o Brasil, e, portanto, era necessário manter uma presença permanente no interior do território, com soldados, com tropas permanentes ali, e para ter esse contato permanente, era fundamental que essas tropas pudessem se deslocar até lá o mais rapidamente possível. Além disso, outro fato muito importante, muito fundamental da presença de Dom João aqui, tem a ver com o fato do Brasil ter se transformado em Reino Unido com Portugal. Como é que aconteceu isso? A partir de 1814 e 1815, Napoleão está derrotado lá na Europa e os países europeus, as potências do antigo regime, vão formar o chamado Congresso de Viena. Qual era o objetivo do Congresso de Viena? Restabelecer as fronteiras do antigo regime, trazendo de volta a normalidade do antigo regime para a Europa, trazendo de volta as antigas famílias governantes e as antigas fronteiras. Para manter essa aparência, essa imagem de normalidade, era fundamental para o Congresso de Viena que, por exemplo, a corte portuguesa estivesse morando em Portugal e não numa colônia. O fato de a família real portuguesa estar numa colônia dava a impressão de que as colônias eram lugares muito importantes e, portanto, isso fortalecia a pretensão das colônias de ter direitos iguais, inclusive aos das metrópoles, ter liberdade econômica e tudo mais. Então, vai haver uma pressão diplomática das potências europeias para que Dom João e para que a corte portuguesa como um todo voltassem para a Europa. As potências europeias que estão tentando trazer de volta o antigo regime, a Rússia, a Inglaterra, a Áustria, vão começar a falar: Dom João, você não pode morar numa colônia, você tem que morar no seu reino, volta para o seu reino. Só que Dom João, a essa altura, adorava o Brasil. Dom João adorava a população do Brasil, Dom João adorava a comida e o clima do Brasil. De fato, o clima do Brasil muito mais ameno, muito mais quente que Portugal, e Portugal muito frio, a Europa muito fria no inverno, né? Isso gera uma série de problemas de saúde, desconfortos, então estar no Brasil era muito mais confortável. Além disso, enquanto a população de Portugal via Dom João como um monarca incompetente, como um sujeito ignorante, medroso, atrapalhado, a população do Brasil sentia profunda gratidão a Dom João por ele ter decidido vir para o Brasil. Então, nesse sentido, a população brasileira amava e idolatrava muito mais Dom João do que a população portuguesa. E Dom João, um sujeito carente, gordinho, esquisito, que sofria bullying e tudo mais, gostava desse aconchego, gostava desse carinho. Então, Dom João, ele está no Brasil, ele quer permanecer no Brasil, mas as nações da Europa estão exigindo que ele volte para o seu reino, lá em Portugal. O que Dom João faz? Ele transforma o Brasil em reino. E agora, quando as nações europeias reclamarem que ele está numa colônia, ele vai dizer: não, 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 não. Eu não estou mais numa colônia. Agora o Brasil é parte do meu reino. O Brasil vai ser o Reino Unido junto com Portugal. Tá? Se você não entendeu como funciona isso, é tipo a Inglaterra, a Grã-Bretanha e o Reino Unido. A gente já falou sobre isso quando lá atrás conversamos sobre a matéria de revoluções inglesas do século XVII e Revolução Industrial, uma das primeiras videoaulas desse ano. Então, se você puder voltar lá atrás, você vai ver que, por exemplo, a Inglaterra é um país que fica dentro de uma ilha chamada Grã-Bretanha, e nesta ilha há dois outros países, a Escócia e o País de Gales. São 3 países dentro de uma ilha. E, somados a eles, um outro país que fica numa ilha vizinha, que é a Irlanda do Norte. Esses 4 países, Irlanda do Norte, Escócia, Inglaterra e País de Gales, formam um reino unido. Tá? São países que são unidos pelo fato de serem governados por um mesmo ou por uma mesma monarca, por um mesmo ou uma mesma rei, rainha, governante, enfim. Então a ideia aqui é que o Brasil já não é mais uma colônia. A partir desse momento, a gente está falando aqui do ano de 1815, mais ou menos, o Brasil já não é mais uma colônia, ele é Reino Unido com Portugal. Isso quer dizer que a gente ainda não é independente, a gente tem dependência, ligação, união com Portugal, mas não somos mais colônia.
e politicamente não somos mais uma colônia, porque a gente já também não era mais colônia desde a abertura dos portos no aspecto econômico. No aspecto político, a gente continua da abertura dos portos até a elevação do Brasil ao Reino Unido como colônia nas suas características políticas, nas econômicas não mais. Agora, com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido com Portugal, o Brasil já não é mais uma colônia por nenhum aspecto que você olhe, nem pelo aspecto econômico, nem pelo aspecto político, jurídico, nada. O Brasil é um país, só que ainda não é um país independente de Portugal. Isso, na prática, serviu para que Dom João tivesse maior legitimidade para permanecer aqui. Quando questionado por outras nações, Dom João, por que você não sai dessa colônia e vem para o seu reino? Dom João agora poderia responder, mas eu já estou no meu reino, o Brasil é um reino meu. Tá? Então, isso é importante para que a população brasileira já esteja caminhando e avançando na direção da sua autonomia, da sua independência. É nesse momento também, ou a partir desse momento, que vai chegar aqui ao Brasil a chamada missão artística francesa. Esse é um tema que normalmente é muito melhor trabalhado nas aulas de artes, mas sobre o qual eu vou falar brevemente. Tá? A gente tinha lá na Europa, lá na França, vários artistas que eram da corte de Napoleão. Quando Napoleão se proclama imperador, ele passa a ter uma corte. E nessa corte ele tem pintores, músicos, artesãos, arquitetos, professores, uma série de profissionais liberais, né, que prestavam serviços à corte, que faziam quadros, pinturas, retratos da elite napoleônica. E agora que Napoleão foi derrotado e que todo mundo que tinha ligação política, que era próximo de Napoleão, começou a ser perseguido, porque está acontecendo a restauração das monarquias absolutistas lá na Europa. Então todo mundo que tinha alguma ligação com Napoleão começou a ser perseguido lá na Europa. Esses artistas franceses começaram a ser perseguidos. E eles decidiram fugir da Europa e buscar algum lugar onde eles pudessem ir morar. E por mais que você pense, bom, mas eles tinham ligação com Napoleão e Napoleão mandou invadir Portugal, como é que agora o rei de Portugal vai aceitar esses artistas que tinham ligações com Napoleão? Aceita. Tá? Dom João aceita por quê? A família de Dom João, a chamada família Bragança, a dinastia Bragança, tinha uma tradição de valorização das artes. O próprio Dom Pedro I, por exemplo, que era filho de Dom João, ele tinha inclinações artísticas, ele era músico, ele compôs o nosso hino da independência. Então, existia uma certa valorização das artes pela corte Bragança. E nenhum outro artista da Europa, nesse momento, estava muito interessado em vir para o Brasil, uma região muito distante. Isso não era um sinal de sucesso para um artista europeu ter que sair da Europa e vir para o Brasil, porque aqui era o único lugar em que ele era aceito. Então, Dom João e a corte aqui no Brasil queriam artistas, precisavam de artistas, a vida se tornava um pouco mais divertida com esses artistas, com atores, com pintores, com escultores, coisas que não existiam em grande quantidade aqui no Brasil, mas nenhum outro grupo de artistas tinha um interesse tão intenso em vir para cá, a não ser esses artistas que tinham ligação com Napoleão. Então, Dom João teve que ignorar o fato de que esses artistas tinham ligação com o monarca que o atacou, e, mesmo assim, Dom João os recebe aqui. O líder dessa missão artística francesa era o Joaquim Le Breton, e eles vêm aqui para o Brasil, artistas dos mais diversos estilos e mais diversos ramos de atuação. Tem arquiteto, tem pintor, tem escultor, tem de tudo. Eles vêm aqui para o Brasil e aí eles vêm para cá buscando um refúgio. Já Dom João os aceita aqui com o objetivo de modernizar o Brasil, de criar mecanismos para que o Brasil tivesse uma elite artística. Dom João havia criado a Escola de Belas Artes, mas ele não tinha muitos professores para atuar nessa escola e formar novos artistas aqui no Brasil. Essa missão artística francesa vem para cá e vários desses artistas franceses, né, se tornam professores da Escola de Belas Artes, começam a contribuir para a formação de uma arte nacional brasileira. Tá? Então, eles estão aqui fazendo um processo de modernização. O principal e o mais conhecido dos artistas franceses que vem para cá, mais do que o próprio líder, o Joaquim Le Breton, a gente tem o Jean-Baptiste Debré. Uma das coisas que mais impressionou o Debré era justamente a condição da população escravizada, a população afrodescendente aqui no Brasil. E aí, Debré se preocupa em retratar essa população nos mais diversos aspectos. Em 1816, Dona Maria I vem a óbito, ela falece aqui no Brasil. Faleceu. Vai ser enterrada aqui, depois os restos mortais vão ser levados de volta para Portugal, mas ela falece aqui no Brasil e Dom João vai ser coroado aqui. Dom João vai começar a organizar uma cerimônia de coroação, né, ali para o ano de 1817, isso levava um certo tempo para ser feito, de 16, quando a rainha morre, até a cerimônia ficar pronta e toda a festa pública ficar pronta. A gente já está no ano de 17, só que nesse exato momento vai acontecer a terceira
importante revolta emancipacionista. A gente lá atrás falou da Conjuração Baiana e Mineira, né? E agora a gente fala da Revolução Pernambucana de 1817. Essa também foi uma revolta emancipacionista, queria a separação em relação a Portugal, e também era um movimento republicano, desejava a criação de uma república aqui. Só que, diferente lá atrás das causas da Baiana, que foi, por exemplo, a fome, ou da Mineira, que foram os altos impostos, aqui a gente tem uma série de motivos, não é um motivo só predominante, a gente tem vários motivos. Cada um desses motivos vai mobilizar uma classe social, um grupo social lá de Pernambuco. Então, por exemplo, em grupos mais pobres, a gente vai ter muitas das pessoas mais pobres de Pernambuco se revoltando, participando desse movimento, porque eles eram contra o alistamento militar obrigatório. Que alistamento militar obrigatório era esse? Foi instaurado um alistamento militar obrigatório nessa época, para que Dom João tivesse soldados suficientes para poder atacar a Guiana Francesa e a Cisplatina. Já a elite local de Pernambuco estava insatisfeita com os altos impostos. Pensa, como é que você cria Teatro São João, Imprensa Régia, biblioteca, faculdades, como é que você cria Banco do Brasil, como é que você cria Jardim Botânico, essas coisas todas aqui no Rio de Janeiro, coisas que foram criadas para melhorar a qualidade de vida da corte no Rio de Janeiro. De onde vêm os recursos para isso? De impostos, impostos do Brasil inteiro. Então Pernambuco e todo o resto do Brasil pagavam um valor altíssimo, e esse valor altíssimo não trazia nenhum tipo de melhoria na qualidade de vida lá em Pernambuco. As condições de vida eram péssimas lá, né? A qualidade de vida melhora só aqui no Rio. Então o Rio ele se torna um ponto concentrador de riquezas. Suga-se riqueza do país inteiro para melhorar o Rio de Janeiro, e isso deixa diversas outras regiões do Brasil muito chateadas. Os pernambucanos vão chegar ao ponto de, inclusive, fazer essa revolução em 1817. A influência ideológica também vai ser o iluminismo, além de todos aqueles movimentos emancipacionistas que a gente já falou, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, tudo serve de influência, e o resultado aqui também vai ser uma repressão muito violenta, porque Dom João teve que suspender sua cerimônia de coroação nesse momento, e isso para ele era extremamente humilhante. Como é que você vai fazer uma cerimônia de coroação, que é uma cerimônia na qual um monarca reafirma o seu poder, ele está mostrando o quanto ele é forte. Como é que Dom João vai mostrar que ele é forte no momento em que tem gente contestando a sua força? Então Dom João teve que suspender sua cerimônia de coroação enquanto a Revolução Pernambucana não era encerrada, não era reprimida. E aí ele ficou tão chateado por ter a sua cerimônia de coroação perturbada que ele manda as tropas governamentais massacrarem os revoltosos lá de Pernambuco. É mais ou menos nesse momento também que Dom Pedro vai se casar, tá? Dom Pedro, né, esse sujeito bonito, com esse porte atlético, essa imagem elegante e tal, na imagem da esquerda, ele vai se casar com uma princesa austríaca, uma princesa da dinastia Habsburgo. Tá? A família Habsburgo, que foi inclusive a família da Maria Antonieta, a rainha que foi decapitada lá na Revolução Francesa. Tá? Então elas eram parentes, a Maria Antonieta e a princesa Leopoldina, e você olhando para a imagem dela, parece uma mulher muito bonita, né? Olhos azuis, cabelo lourinho, bochecha rosada e tal, mas na época se dizia que Dom Pedro achou ela muito feia. Quando a gente olha para essa imagem, é que ela parece uma mulher muito bonita. A gente pode talvez supor que ou os padrões estéticos da época eram diferentes dos de hoje, e isso é possível e é verdade, ou que nesses quadros da época, existe uma espécie de Photoshop natural em que a pessoa retratada que comprava e encomendava o quadro, ela pedia para que o pintor, quando a retratasse, a pintasse mais bonita, com enfim, traços mais refinados, escondendo defeitos físicos e coisas do tipo. Essas duas possibilidades são verdadeiras, né? Mas o que a gente sabe é que Dom Pedro fica um pouco decepcionado quando olha a sua esposa pela primeira vez. Já Dom Pedro foi considerado um homem muito bonito na época por todo mundo. Teve diplomata inglês, inclusive, que dizia: meu Deus, como é que pode uma família tão feia quanto Carlota Joaquina e Dom João VI terem tido uma criança tão bonita quanto Dom Pedro I? Tá? Então, eles acabam se casando e isso explica, por exemplo, as cores da bandeira do Império Brasileiro. Depois que o Brasil se tornar independente, a nossa bandeira ela vai ter as cores verde e amarela, né? E aí normalmente os professores que dão aula lá na Fundamental 1, que tem que explicar isso para as crianças e tal, eles buscam uma explicação mais fácil, mas que não é inteiramente verdadeira. Tá? Quando se explica para a criança por que a cor da bandeira brasileira é verde e amarela, normalmente se fala assim, é o verde das nossas matas e o amarelo do ouro do Brasil.
não foram esses os motivos que levaram à escolha dessas cores para a bandeira brasileira. Elas até podem ter adquirido esse significado posteriormente, e houve de fato um enorme esforço dos governos republicanos no Brasil no século XX de tentar criar essa mitologia sobre as cores da nossa bandeira. Mas a real motivação pela qual a bandeira brasileira era verde e amarela, o verde era a cor da família de Dom Pedro. As famílias reais europeias elas normalmente tinham cada uma a sua cor de predileção. A nossa família aqui, a família dinastia tal, tem essa cor que a gente gosta muito e é a nossa cor que nos simboliza. Na família real portuguesa, a cor era esse verde, era esse tom de verde. Então, por isso que na bandeira brasileira a gente tem o verde predominante, porque era a cor do marido, era a cor predominante. Já a cor amarela era a cor da família Habsburgo, a cor da família de Dona Leopoldina. Então, houve essa mescla aí. Já no meio, a gente tem um brasão que representava a família imperial brasileira. Essa bandeira aqui ela vai ser após a nossa independência, mas essas cores elas são explicadas justamente por esse casal real, né? A gente tem aqui também no brasão, que fica no centro, um ramo de tabaco, já que o tabaco era um produto produzido nessa época e usado no escambo para compra de escravos, para aquisição de escravos lá na África, né? Do outro lado a gente tem ramo de café, e aí, a partir da independência do Brasil, o produto café vai se tornar o produto mais importante da nossa pauta de exportações. O ouro já estava em decadência e o Brasil substituiu o ouro pelo café. Tudo isso representado aí na nossa bandeira. Muito mais do que, supostamente, a valorização da nossa natureza, das nossas riquezas naturais. Não tem nada disso. Tá? O motivo pelo qual a bandeira foi feita desta maneira era mostrar que quem mandava no Brasil era Dom Pedro e Dona Leopoldina. Era mostrar para a população que o Brasil não era um país para o seu povo. O Brasil era um país que pertencia como propriedade privada para uma família real que o governava. Tá? A gente chega agora ao ano de 1820 e nesse momento aqui já havia bastante tempo que Napoleão havia sido derrotado e a possibilidade da corte portuguesa voltar já existia com muita segurança e mesmo assim Dom João não retornava. Crescentemente, a elite portuguesa ficava insatisfeita com esse fato, porque o Brasil ganhava cada vez mais e mais destaque, mais e mais liberdade, e o Brasil era a galinha dos ovos de ouro dos comerciantes portugueses. Então, esses comerciantes portugueses eles estavam perdendo muita grana. Eles estavam passando por dificuldade econômica, porque já não podiam mais explorar o Brasil livremente, à vontade. O Brasil já tinha uma certa liberdade política e econômica em relação a Portugal, sendo um reino unido. O que a elite portuguesa queria era forçar o retorno da família real portuguesa, da corte, lá para Portugal, impor uma constituição limitando os poderes absolutos, e aí a gente percebe o fato de que, mesmo com o Congresso de Viena tentando trazer de volta o antigo regime, as instituições iluministas, liberais, a forma liberal de pensar, ela já estava tão profundamente enraizada na sociedade europeia que a ideia de um governo absoluto sem limites, já não era mais bem vista nem em Portugal, onde a família real nunca teve o seu poder realmente ameaçado, em que Dom João conseguiu escapar e manter a sua autoridade, né, legítima. Mesmo em Portugal, as ideias iluministas já estavam se espalhando fortemente e a ideia de que o absolutismo deveria acabar já estava predominando. Então vai acontecer na cidade do Porto, norte de Portugal, tá? A cidade do Porto é uma cidade importante, é a segunda mais importante de Portugal depois de Lisboa. Na cidade do Porto vai acontecer uma revolução liberal, lembrando aí que o liberalismo é uma ideologia inspirada fortemente nos princípios iluministas. Então é uma revolução iluminista que está acontecendo lá no Porto, que quer a volta da família real portuguesa lá para a Europa, a volta da corte no singular, tá? A criação de uma constituição, tá? E principalmente reduzir o Brasil novamente à condição de colônia. Era empurrar o Brasil de volta lá para baixo para que essa elite portuguesa que estava fazendo esse movimento político lá na Europa pudesse explorar novamente o Brasil à vontade. Tá? Para fazer uma constituição em Portugal era necessário convocar uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte, retratada nessa imagem aqui na direita, era chamada de Cortes. Eram as cortes no plural portuguesas. Cuidado para não confundir corte no singular com cortes no plural. Corte no singular é o rei e sua família, as pessoas que estão em volta dele. Cortes, no plural, aqui no contexto de Portugal, era o equivalente à Assembleia dos Estados Gerais. Lembra lá na Revolução Francesa, a Assembleia dos Estados Gerais? Então, a Assembleia dos Estados Gerais era o nome que os franceses davam para esse grupo, né, para essa instituição. Tinha algo parecido com isso em Portugal, só que em Portugal eles chamavam isso de cortes. Então, as cortes portuguesas queriam que a corte portuguesa voltasse para Portugal. Parece confuso,
mas se você entender o significado de cada uma dessas duas palavras, fica um pouco mais fácil. Eles começam a fazer uma constituição lá e eles mandam um ultimato para Dom João dizendo: Dom João, você tem duas opções. Ou você volta aqui para Portugal e a gente vai criar a constituição, vai tirar uma parte do seu poder, mas você continua sendo rei. Ou você não volta para Portugal e a gente vai criar a constituição assim mesmo e transformar Portugal numa república. E aí você fica aí com o seu querido Brasil e perde Portugal. Então a corte portuguesa, percebendo o risco dessa ruptura e dessa perda do poder dos Bragança lá na Europa, a corte portuguesa decide voltar. Dom João decide aceitar, acatar as ordens e volta lá para Portugal. E aí ele deixa no Brasil como regente Dom Pedro, o que era completamente contra os interesses das cortes, no plural, portuguesas, já que, desejando transformar o Brasil novamente em colônia, era necessário que não houvesse ninguém da família real portuguesa aqui em solo brasileiro, já que, estando alguém da família real portuguesa aqui no Brasil, isso dava ao povo brasileiro um certo senso de superioridade, de importância, de dizer, olha, não, nós não somos mais uma mera colônia, a gente é um território livre, um país livre, um país que não é mais uma colônia. Né? Por isso que a gente tem aqui um representante da nobreza, o filho do rei. Né? Então, enquanto o filho do rei estivesse aqui no Brasil, isso soava muito mal para as cortes portuguesas, que achavam que isso tornaria mais difícil reduzir o Brasil novamente à colônia, fechar os portos do Brasil e tirar nossa condição de reino. Então, Dom João deixa seu filho aqui e, antes de ir, ele diz, ou pelo menos essa a mitologia, né, mais divulgada, segundo testemunhos da época e tal, Dom João teria dito isso para o seu filho, mas obviamente não tinha nenhum tipo de gravação de áudio nessa época, então a gente tem que ser sempre um pouco cético com os termos em que essas frases são ditas, porque elas podem ter sido mal ouvidas, mal entendidas, mas Dom João teria dito para o seu filho logo antes de ir embora do Brasil, deixando Dom Pedro aqui: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que hás de me respeitar, do que para algum aventureiro. Ou seja, Dom João já estava percebendo os movimentos de independência na América Latina, aqui nos nossos vizinhos, e já estava percebendo que o Brasil já tinha tido vários movimentos emancipacionistas e que era uma mera questão de tempo até que o Brasil se tornasse um país livre, independente, separado de Portugal. Então, Dom João, sabendo que esse fato era quase inevitável, que era certo, ele dá um conselho a seu filho Pedro, dizendo: Pedro, se você perceber que o Brasil vai ficar independente mesmo, lidera você, Pedro, a independência. Não deixa para que algum aventureiro, ou seja, não deixa para que algum brasileiro faça esse processo de independência. Tem toda uma questão estratégica e dinástica nisso. A gente vai falar disso mais para frente na próxima matéria, sobre por que era importante para a família Bragança, né, para a família de Dom João e Dom Pedro, que tivesse um rei Bragança lá em Portugal e um outro rei Bragança aqui no Brasil. Isso tem uma série de implicações, a gente fala disso mais para frente. Tá? O problema é que, quando Dom João chega lá de volta em Portugal, as cortes portuguesas em 1821 olham e falam: o quê? Dom Pedro ficou? Não, não pode. Manda a ordem para que Dom Pedro volte também. Então, as cortes, no plural, a Assembleia Constituinte Portuguesa, dá ordem exigindo o retorno de Dom Pedro, e Dom Pedro se recusa a isso. Tá? Na verdade, como é que funcionou essa recusa? Em janeiro de 1822, estava ali marcado para a volta de Dom Pedro e da sua esposa, Dona Leopoldina, acontecer. Eles deveriam voltar lá para Portugal. E nesse momento a população brasileira faz um abaixo-assinado solicitando para que Pedro continuasse, para que Pedro não fosse embora. Tá? Dom Pedro recebe esse abaixo-assinado e ele soma todos esses fatos na cabeça pensando: se eu for voltar para Portugal, existe a chance do Brasil se separar e eu, Pedro, não vou estar aqui para liderar esse movimento de separação. Eu vou acabar perdendo o Brasil de vez. Além disso, meu pai, rei de Portugal, já está lá em Portugal e está garantido o domínio da minha família sobre Portugal. Tá? Então, vou ficar aqui no Brasil, ainda mais que eu estou contando com apoio popular para isso. Dom Pedro, então, quando recebe esse abaixo-assinado pedindo, solicitando a sua permanência, ele publicamente vai até a sacada do palácio e faz um pronunciamento para o povo dizendo: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Esse é o chamado Dia do Fico, no qual Dom Pedro está anunciando que não vai acatar as ordens das cortes portuguesas. Isso aqui, segundo alguns historiadores, marca o início da ruptura definitiva entre Brasil e Portugal. Aqui está a primeira semente para o Brasil ser de fato independente. Tá?
É o primeiro passo concreto nesse sentido, já não é mais só uma mera vontade da sociedade, já é um passo concreto nessa direção. Dom Pedro então manda uma comunicação lá para Portugal, uma carta dizendo não voltarei. Lembrando que as viagens nessa época de navio duravam 3 meses, mais ou menos, entre o Brasil e Portugal. Chega a carta lá em Portugal depois de uns 3 meses, e aí as cortes ficam revoltadíssimas com Pedro e mandam uma outra carta dizendo você vai voltar sim. Tá? Só que, nesse momento, a gente já está chegando ali no final de agosto, tá? Quando essa comunicação das cortes portuguesas chega aqui ao Brasil, e nesse exato momento em que essa carta das cortes portuguesas, com ordens de retorno de Dom Pedro, chegam aqui no Brasil, Dom Pedro não estava na cidade do Rio de Janeiro, capital. Dom Pedro tinha ido com um dos seus maiores aliados políticos, José Bonifácio de Andrade e Silva. José Bonifácio, que era um político importante da cidade de Santos, lá em São Paulo. José Bonifácio havia convencido Pedro, dizendo: Pedro, a independência está chegando. Você precisa mostrar a cara para o povo brasileiro. Além do Rio de Janeiro, pessoas de outras regiões do Brasil têm que te ver, têm que te encontrar para te apoiar, para te conhecer, para saber qual é a sua. Bora lá para Santos, que é a minha cidade, e lá eu vou te mostrar toda a elite santista e eles vão te apoiar com certeza. E São Paulo vai ficar ao teu lado se você decidir proclamar a independência. Então, em agosto de 1822, Dom Pedro estava em visita a Santos. Lá, inclusive, ele vai conhecer Dona Domitila de Castro, futura Marquesa de Santos, que vai se tornar a amante favorita de Dom Pedro, com quem ele vai ter filhos, inclusive, enfim, vão viver uma grande história de amor, mesmo que a Dona Domitila de Castro fosse casada e o Dom Pedro também. Eles viveram essa relação extraconjugal. Dom Pedro é imperador do Brasil depois e a Marquesa de Santos. Tá? E lá ele conhece a Dona Domitila, conhece toda a elite santista e tal, e decide voltar, quando termina seu passeio, sua visita lá em Santos, ele decide voltar para o Rio de Janeiro. Só que a carta das cortes portuguesas havia chegado aqui no Rio de Janeiro e Dom Pedro havia deixado sua esposa, Dona Leopoldina, aqui no Rio. Ele foi lá para Santos e deixou a esposa para trás, falando: olha, Leopoldina, você vai ficar aqui no Rio de Janeiro como regente. Eu, Pedro, sou regente a mando do meu pai. Só que como eu vou ter que sair da capital, você fica como regente aqui na capital e toma as decisões. E aí, a Dona Leopoldina recebe essa comunicação dizendo que Dom Pedro tinha que voltar, com ordens de que se ele não voltasse por bem, ele voltaria preso à força para Portugal. Leopoldina lê essa carta aqui no Rio de Janeiro e escreve a sua própria carta dizendo: meu querido marido Pedro, acabou, né? A casa caiu, se a gente não voltar, vai dar ruim. Então decide aí o que você quer fazer. E aí Dona Leopoldina manda essa sua carta, juntamente com a carta das cortes, num mensageiro que vai correndo até Santos. E nesse momento Dom Pedro já está saindo de Santos e voltando para o Rio. E eles se encontram, o mensageiro enviado por Dona Leopoldina e Dom Pedro, no meio do caminho. Dom Pedro, nesse momento, estava às margens do riacho Ipiranga. E ele havia parado às margens desse riacho por um motivo muito peculiar, o que leva a gente a tentar analisar e interpretar este quadro aqui. O Grito do Ipiranga, fato ou versão. O que você vê nesse quadro não é uma reprodução realista e fiel dos fatos que se desenrolaram naquele momento, 7 de setembro de 1822, às 4 da tarde. Tá? O que aconteceu, na verdade, é que Dom Pedro não estava com essa roupa bonita nem com essa tropa de elite em torno de si. O que é fato e o que é versão, o que é uma adaptação fictícia e propaganda política nesse quadro aqui. Para começo de conversa, o quadro retrata uma comitiva de 10 pessoas, junto com Dom Pedro em roupas civis, além de mais 30 soldados, esses que estão aqui nessa área quadriculada, chamados Dragões da Independência. Acontece que a comitiva do Dom Pedro era bem menor do que isso, e os Dragões da Independência sequer existiam nessa época. Então toda essa área quadriculada aqui, vermelha do quadro, isso não existiu lá no dia. Não tinha esse monte de soldado levantando espada ao lado de Dom Pedro, não. Tá? Além disso, esse casebre aí atrás, ele também não tinha sido construído ainda na época. Ele foi construído décadas depois, quando a região ali do Riacho Ipiranga tinha ganhado maior importância. Em 7 de setembro, esse casebre atrás sequer existia. Além disso, eles não estavam tão próximos assim da água, tá? A própria geografia, a própria inclinação e o relevo do terreno foram um pouco alterados nesse quadro. Por fim, Dom Pedro também não estava com esta roupa bonita, essa roupa de gala, de elite, bordada com fios de ouro. Na verdade, ele estava com uma roupa simples de viajante, uma roupa suja de poeira, porque, na verdade, Dom Pedro estava com problemas intestinais. Ele estava com uma
fortíssima dor de barriga devido a algo que ele tinha comido lá em Santos, e ele parou às margens do rio Ipiranga para ir ao banheiro fazer as suas necessidades, e é nesse exato momento que ele recebe as cartas das cortes e de Dona Leopoldina. E, por último, além disso também, ele não estava montado nesse animal bonito, ele provavelmente estava montado num jumentinho, num burrico, tá? Que era um animal mais adequado para fazer a travessia desse caminho até Santos, que era um caminho montanhoso e muito acidentado. A parte mais realista desse quadro, e é um realismo involuntário, é esse camponês retratado aqui do lado, já que esse camponês está retratado como um sujeito representando o povo, ele olha espantado para toda a cena sem entender. Isso mostra para a gente muito bem como o povo brasileiro teve pouca ou nenhuma participação, a princípio, no nosso processo de independência. Então, a única parte realista do quadro, e é um realismo involuntário, é esse camponês no canto, que representa o povo sem tomar parte da ação, o povo sempre passivo, o povo brasileiro sempre passivo em relação aos fatos da sua política. Tá? Esse quadro, só para a gente esclarecer, ele foi pintado mais de 60 anos depois da independência ter acontecido. Dom Pedro já tinha morrido. O artista que pintou o quadro, ele nem era nascido na época que ele pintou. Na verdade, quem encomendou esse quadro foi o filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II. E, obviamente, Dom Pedro II não queria que o seu pai fosse pintado fazendo suas necessidades fisiológicas na beira do riacho. Obviamente, tem uma pressão enorme para que esse quadro retratasse a cena de forma heróica, né, de uma forma bonita, mostrando Dom Pedro numa pose heróica. Tá? Então, isso é um fato muito importante. Para terminar, nem todo mundo quis ser independente de Portugal junto com o Rio de Janeiro. Por exemplo, lá no Pará, havia a ideia de que era melhor estar com Portugal do que com o Rio de Janeiro, porque a população paraense ela tinha uma ligação maior com Portugal, era mais rápido nessa época ir do Pará a Portugal do que ir do Pará para o Rio de Janeiro. Então, os paraenses viam a cidade do Rio de Janeiro como mais um explorador, né? O Rio de Janeiro quer que eu me torne aqui independente junto com eles porque eles querem explorar o Pará, prefiro continuar com Portugal. Esse era o pensamento dos paraenses, e Dom Pedro I, inclusive, teve que mandar o almirante Lord Cochrane, que era um mercenário, um pirata inglês, né, um pirata britânico, enviado para o Pará para massacrar os paraenses que não queriam aceitar a independência do Brasil. Tá? Além disso, a gente teve conflitos na Cisplatina. A Cisplatina também não via muitos motivos para estar junto com Dom Pedro, talvez com Dom João, porque Dom João era casado com uma princesa espanhola e tinha uma certa legitimidade, já Dom Pedro não tinha tanta legitimidade assim, então os uruguaios não quiseram participar da independência do Brasil, tentaram se separar, e Dom Pedro teve que lutar contra o Uruguai para manter o Uruguai dentro do Brasil, e vai ser assim até 1827. Por fim, na Bahia havia tropas, no Nordeste em geral, né, tinha tropa portuguesa lá que não quis ficar ao lado de Dom Pedro, que lutou contra a independência do Brasil. Tá? Então foi necessário que os brasileiros lutassem contra essas tropas portuguesas, principalmente no Norte e Nordeste, e nesse momento se destacam 3 mulheres muito importantes. Maria Quitéria, que foi uma mulher nordestina, baiana, que se disfarçou de homem para poder entrar no exército e lutar junto. Tá? A irmã freira Joana Angélica, que foi uma freira, uma religiosa, que segurou os portões de um convento quando o convento estava prestes a ser invadido por tropas portuguesas, para que as outras freiras pudessem fugir pelos fundos, porque existia o sério risco de que as freiras pudessem ser estupradas pelos soldados portugueses. Então a irmã Joana Angélica, ela segura os portões do convento, enquanto as outras freiras fogem pelos fundos, e quando finalmente o portão do convento é arrombado, a irmã Joana Angélica ela é fuzilada pelos soldados portugueses que estavam chateados ali com ela ter resistido. Por último, Maria Filipa, né, uma afrodescendente que tinha sido escravizada e tal, e que ajudou a incendiar embarcações portuguesas, ou pelo menos é essa a versão que é mais tradicional. Né? Maria Filipa ela era uma escravizada que ajudou a incendiar embarcações portuguesas que estavam ancoradas lá na Bahia. Né? Essas 3 aqui estão na Bahia lutando a favor, em prol da independência do Brasil. Então, é muito frequente que a gente escute historiadores dizendo a independência do Brasil foi pacífica, não teve guerra. Bom, a independência do Brasil foi pacífica se comparada com a independência dos Estados Unidos. Mas teve conflito sim na independência do Brasil. O conflito que a gente vai ter lá no Pará, por exemplo, é um exemplo disso. Na Bahia também é exemplo disso. Lá na Cisplatina também é exemplo disso. Não foi 100% pacífico, não.
E esse som me avisa que a nossa aula está terminando por hoje. Por hoje é só. Se você tiver dúvidas, mande e não deixe de lavar muito bem as suas mãos.